Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de reflexão, mais um momento de leitura e reflexão das obras espíritas. E desta vez nós vamos fazer leitura e reflexão da obra Vinha de Luz, no capítulo 5. Capítulo 5, que se intitula Com Amor. Sobre tudo isto, começa a citação: revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, em carta aos Colossenses, em 3,14. Esse trecho fala, resumidamente, que em tudo a gente deve se revestir da caridade, que é o amor sublime, é o vínculo com a perfeição suprema, é o exercício, a prática da caridade. Daí ser a caridade o amor sublime. E o texto se inicia assim: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Ou seja, todos nós, discípulos do Evangelho, precisaremos ter coragem para arregaçar as mangas, como se diz no popular, para a gente resgatar a gente mesmo, para a gente resgatar nossa alma do lodaçal, da escuridão que a gente ainda se encontra, da necessidade de produzir a nossa própria luz com base na luz deixada e que imperecivelmente ilumina a cada um de nós, que é a luz do nosso Cristo. Todo discípulo precisará atacar os serviços de se resgatar, ou seja, a gente vai precisar muito lutar contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, nosso excesso de vaidade, nosso egoísmo, para poder a gente se resgatar. A gente vai precisar muito abdicar dos nossos desejos individuais em prol do bem coletivo. A gente vai precisar suar muito para se resgatar, nos redimir para a nossa redenção. O Cristo não disse que ia ser fácil, simples, que nós nos deixamos cobrir de lodaçal ao longo das diversas encarnações. Chega um momento em que a gente precisará coragem para poder nadar para a luz. Porque o esforço é maior à medida que nós nos afundamos mais. Entende? Nenhum dispensará as armaduras da fé. E fé aí, como em qualquer lugar, interpreta-se como confiança na conclusão dos trabalhos, no resgate de cada um de nós, e não deixar sucumbir nenhum de nós, como o nosso Pai confiou nas mãos dele, nas mãos do nosso Cristo, cada um de nós. E o Cristo
em contrapartida, nos disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou sucumbirá. Então, nenhum de nós dispensará as armaduras da fé, da confiança nos trabalhos do Cristo, no Evangelho, a confiança no Evangelho que nos conduz para a cena do bem, a fim de marchar com desassombro, sem desassossego, sem desespero, sobre as tempestades, porque nós todos caminharemos invariavelmente pelas tempestades, porque estamos todos encarnados. Sejam tempestades para provações, sejam tempestades para expiações. Para a gente expiar, resgatar as dívidas dos plantios equivocados do passado. Então a gente vai precisar passar sobre as tempestades. Mas quando a gente tem fé, quando a gente se veste da armadura da fé no Pai, que é infinito amor, que não nos deixa navegar ao léu, desculpem, não nos deixa navegar ao léu, aí a gente compreende que mesmo passando sobre as tempestades, passaremos confiantes, trabalhando e servindo ao próximo para não termos nenhum assombro. Para que tudo à nossa volta, mesmo se queimando, nós não iremos nos queimar. Nós iremos espalhar a luz, o bem, a serenidade, a paz, o equilíbrio, para que tudo em nossa volta se renove pós-tempestade. E resgate e elevação permanece cheio de espinhos, e assim deve ser. Para que cada espinho que nos fira, que nos marque, seja mais na frente a facilidade de lembrança de que passei por essa luta. Eu passei por essa luta. Eu aprendi com essa luta. Seja-nos o registro em cada rasgo, em cada arranhado dos espinhos, sejam ali na nossa própria alma a lembrança do quanto já aprendemos, do quanto já melhoramos, do quanto já evoluímos, mas ao mesmo tempo do quanto ainda precisamos evoluir. O trabalho constituir-se-á de lutas. O trabalho de resgate. O trabalho do resgate. Da redenção de nós mesmos. Constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Isso não é novidade. O Cristo não disse que nós não teríamos cruz a carregar. O Cristo não nos disse que não iria nos dar fardo. Não teríamos o jugo a carregar. Ele disse: meu jugo é brando, meu fardo é leve. Mas ele não disse que não teríamos que carregar nada. Ele não disse que nós não teríamos, cada um de nós, a cruz a carregar. Ele nos disse ao contrário. Ele nos disse: quem quiser vir depois de mim, pegue sua cruz, deixe tudo e me siga. Desapegue-se da matéria, desapegue-se cada dia mais, mas sempre o Cristo, sempre tolerância plena, sempre paciência sublime. Aguarda-nos, porque sabe do nosso apego à matéria. Sabe, ele compreende. Está em comunhão plena, ele está em comunhão plena com o nosso Pai maior, nosso Pai supremo. Nosso irmão maior está
em comunhão plena com nosso Pai. E compreende que nós temos longa jornada a trilhar na redenção de nós mesmos. Nós nos desapegamos, infelizmente, muito lentamente dos prazeres, dos excessos de prazeres terrenos, dos excessos de apego aos bens terrenos. Então, nos salienta nosso irmão, amigo Emmanuel. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos. Cada desapego, cada desvínculo com a matéria é um sofrimento, é uma luta, é um sacrifício, é um suor a ser derramado. Mas isso também acarreta em ter na nossa vida, na nossa própria luta, no nosso próprio trabalho, testemunho. Continua o texto. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Você sabe de algum meio de adquirir resistência, se não for na academia, fazendo para a nossa analogia da vida terrena, se não for na academia, se você não tiver um trabalho persistente, né? Se você não tiver a persistência de preparar-se, você acha que tem meio de adquirir resistência? E assim também é nas nossas lutas pela nossa redenção. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Então, toda oportunidade que nos aparece de exercitar o bem, de exercitar a caridade, de exercitar o amor, toda preparação é necessária. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime, que eu dizia mais lá no início. É indispensável revestir-se nossa alma de caridade, prática contínua de caridade em tudo, na tolerância, na paciência, de todos à nossa volta, de uma notícia que aparece no jornal que a gente sente aquele afã de querer condenar quem quer que seja, de querer julgar. Quem ama não tem tempo para julgar. Quem ama exercita sublimemente a caridade, a compreensão, a tolerância, a paciência, o acolhimento. Julgar não é a nossa tarefa. Nossa tarefa é amar. Julgar, se assim o faz, é tarefa das leis supremas do nosso Pai. Não é nossa tarefa. A nossa tarefa é amar. Amar e amar. No texto. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Sabe? Fios separados, preciosos. Cada um desses são fios. A nobreza de caráter, a confiança, a fé, os dons, as possibilidades, os recursos, são todos fios preciosos. Mas o amor é o tear divino que entrelaçará cada um deles. É o amor. É o amor que vai forjar a nossa nobreza de caráter, que vai se somar à confiança, que vai se somar à fé, à ciência, à consciência, à visão, o entendimento, a sabedoria, o discernimento.
o amor, o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição. E a analogia com túnica não é à toa. É porque o amor, ao entrelaçar todos esses fios preciosos, por assim dizer, como é dito no texto, nos servirá como a túnica para a nossa inteligência, para as nossas escolhas mais assertivas, para os nossos passos mais acertados, sempre em sintonia com o plano maior, sempre em sintonia com os ensinamentos do nosso Cristo. É o amor que vai entrelaçar todas as virtudes, sendo a túnica da perfeição espiritual. A túnica que nos dará inteligência para escolher os passos, os caminhos assertivos que nos levará sempre à senda do bem, ao acolhimento do Pai. Sua prática sublime de caridade. Continua o texto. A disciplina e a educação, veja, são comparados, são vinculados como flor e fruto. A disciplina e a educação, então, a prática da disciplina nos traz como fruto a educação. A escola e a cultura, a escola é a flor que, bem tratada, bem cuidada, nos trará a cultura, o fruto da cultura. O esforço de nos melhorarmos, o esforço no bem, é a flor que nos trará como fruto a obra efetivamente construída do bem, do amor, da luz, da paz. E aí continua, veja, a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. É aquele tear divino que entrelaçará todas as virtudes. É o bom proveito que daremos a cada uma das experiências a que formos expostos, a cada uma das oportunidades evolutivas que se nos apresentarem. É o amor, a raiz eterna que vai prover bons frutos, que vai prover frutos nutritivos, edificantes. O amor na sua prática sublime de caridade. Mas como amaremos no serviço diário? Como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor. Popularmente, bebamos na fonte do nosso Senhor, nosso irmão amigo Jesus Cristo. Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Não há outra forma de compreender senão com o exercício, com a prática da caridade. Não há como nos embebermos, nos esbaldarmos no Espírito do Evangelho do nosso Cristo, se não for através de compreender os nossos semelhantes, de compreender os nossos irmãos através da prática da caridade. Precisamos diuturnamente praticar
a caridade em todos os aspectos, de todos os modos, com um amor sublime. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um. Auxiliemos em silêncio. Não precisa fazer alarde. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, procurando entender mesmo, procurando o que está acontecendo de problema, para que a gente possa auxiliar com mais assertividade. Ponto de vista prático. Alguém está precisando muito de feijão. Aí vai você lá e leva arroz. Por quê? Porque não soube entender a situação de cada um. Vizinho, parede com parede, está precisando de um agasalho. Aí vai você e leva lá fralda. Para atender com mais assertividade, para auxiliar com mais assertividade, a gente precisa entender a situação de cada um. Temperando a bondade com a energia, com a boa energia. Verdade com justiça. Sabe? Até no auxiliar com fraternidade, é preciso levar em consideração a justiça. Precisamos, sim, ser compreensão, ser acolhimento. Mas você tem um irmão que assassinou, irmão de modo covarde, de modo a requintes de crueldade. Precisamos sim orar por ambas as famílias, orar por ambos os irmãos. Então, o assassino e o assassinado. Mas precisa de nós, em determinado momento, pela própria justiça. Aquele momento precisa de nós um pouco mais de amparo. A família do assassinado. A perda foi do assassinado. Exemplarmente, é o que eu estou falando, né? Estou dando como exemplo, não estou citando um caso real, específico de situação nenhuma. Mas, entendendo na fraternidade, no auxílio, na compreensão, no acolhimento, de que ambos, assassino e assassinado, precisam de oração. Que o nosso irmão que hoje está assassinando é um irmão, queiramos ou não, aceitemos, compreendamos isso ou não, é um irmão que ainda está cego para a luz do Cristo. E que, assim sendo, engendrou-se por caminhos tortuosos, profundos, que pela imutável lei divina de retorno, de plantio e colheita, precisará colher dores que causou, dores profundas que causou a família do assassinado. E levando-se em conta a situação, o contexto, daí dito, entendendo a situação de cada um, precisamos, ao mesmo tempo que atuamos com a fraternidade, com o acolhimento, atuar também com justiça.
atuar com justiça. Há um crime, por exemplo, de estupro, precisamos orar por ambos os irmãos, estuprador e estuprado ou estuprada. No entanto, a vítima, o estuprado ou a estuprada, é que naquele momento precisa de um amparo maior e do nosso auxílio para chamar a polícia, chamar a justiça de algum modo, para que a justiça terrena, possível e sempre falível, seja feita na medida do que o nosso Pai nos concede, porque o nosso Pai nos enxerga a cada um, não pura e simplesmente pelo momento da nossa encarnação atual, mas em todo um contexto de plantio desde vidas pregressas. Então, o nosso Pai conhece muito mais de nós. Possamos nós atuar com mais fraternidade, orando por todos os irmãos que precisem, que estejam em desagonia, em agonia, em desassossego, sabe? Que estejam em desalento, em solidão, que estejam em profundo sofrimento, quaisquer que sejam. Sejamos luz e bondade, como o nosso Cristo sempre o é para conosco. Por amor, compreensão infindável. Ouçamos a sugestão do amor. Sabe aquela coisa de ouça a voz da sua consciência? Isso é mais profundo. Ouça a sugestão do amor. Para ouvir com mais assertividade, ouçamos, leiamos, aprendamos, absorvamos cada dia mais os conhecimentos profundos do nosso Evangelho de amor do Pai. Para compreender com mais assertividade, para ouvir com mais assertividade e menos ruído, a sugestão do amor. O que o amor sublime nos sugere a cada passo, nos instrui, espera de nós a cada passo na senda evolutiva. Ouçamos a sugestão do amor. Quem ama, compreende. Quem ama não julga, não tem tempo para julgar. Quem ama tem tempo para compreender. Cada um de nós traz consigo avalanches de escuridão dentro de nós, necessitados do acolhimento, da caridade, do olhar de cada um de nós outros. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Quer um mundo melhor? Ame. Ame em ação, praticando a caridade. O amor sublime. E aí, meu irmão, minha irmã, essas palavras, essas reflexões te fizeram chacoalhar por dentro? Te deram novos insights sobre nova conduta de vida, novos passos a trilhar? Curte, não deixa de curtir. Dá para nós um feedback através de algum comentário relevante para você, de sugestão, compartilhamento de conhecimento, o compartilhamento de experiências adquiridas
com essa leitura, de reflexões adquiridas. E acima de tudo, compartilha. Compartilha com as pessoas que te são valiosas. Compartilha nas redes sociais, nos seus grupos de pessoas que você ama. Leve um pouco de luz a mais corações. Pratique a caridade. O amor sublime de levar a luz, de não querer a luz só para si, de levar a luz para mais lugares, para mais corações. Espero que tenha despertado bons e profundos sentimentos, pensamentos, reflexões. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Tchau!